Bem, olha, a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou provas que o candidato foi prejudicado por meio de inserções de rádio, principalmente na região nordeste do país. Você se lembra, ontem eu coloquei a fala do ministro das Comunicações na íntegra. Foram 6 minutos de fala aqui no Passando a Limpo, ele falando a respeito disso daí. Pois muito bem, na manhã desta quarta-feira, um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi demitido. Não sai daí não, porque eu vou mostrar muita coisa para você agora. É informação que não para de chegar. Vem comigo, Mato Grosso, o Brasil que nos assiste, aqui no Passando a Limpo. Integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro do PL entregaram ao Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira um relatório detalhando a denúncia de que rádios do Nordeste do Brasil deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato. Como prova, a defesa apresentou amostragem de rádios, como foi feita em Recife, no Pernambuco. Na Rádio Bis, de acordo com o documento, foram 101 inserções de Bolsonaro contra 273 do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, uma diferença de 172 inserções. Em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, a Rádio Clube FM conta com 162 inserções de Bolsonaro, enquanto Lula teve 273, uma diferença de 111 inserções. Em Feira de Santana, também na Bahia, a Rádio Povo FM exibiu 153 inserções de Bolsonaro contra 255 de Lula. A diferença entre as inserções somam 255 a favor do candidato do PT. Entre as 8 rádios analisadas, a diferença de inserções chega a 730, em desfavor de Bolsonaro. Os advogados do presidente alegam que na mesma amostragem, a campanha também se deparou com outro problema: excesso de inserções a favor do petista. Enquanto o candidato do PT teve 393, Bolsonaro 150. Além disso, a campanha afirma que irá contratar uma terceira auditoria para proceder à checagem do trabalho já realizado. O pedido de detalhamento foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, quando a campanha fez as denúncias, ainda na segunda-feira, dia 24. Moraes determinou que fossem apresentadas provas frente às denúncias, que foram divulgadas inicialmente pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos, no Brasil, 154.085 inserções de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos. Frente à situação, o TSE publicou um comunicado afirmando que a responsabilidade frente à veiculação de materiais de campanha em emissoras de rádio e TV competem a elas próprias. De acordo com o documento, não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las seguindo as regras estabelecidas. Segundo a legislação vigente, a responsabilidade pela fiscalização da veiculação ou não das inserções cabe aos próprios partidos políticos, federações e coligações, e não ao TSE. Acontece que, na manhã desta quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral publicou no Diário Oficial a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Machado exercia a função de coordenador de emissoras, sendo responsável pelo recebimento das peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE, para que sejam baixadas pelas emissoras de TV e rádio.
A assessoria do tribunal disse que a exoneração ocorreu em virtude do período eleitoral e que a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe. Porém, o assessor foi à Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 26, para prestar um depoimento em que diz ter sido demitido do TSE depois de relatar a seus superiores no tribunal a ocorrência de irregularidades na veiculação da propaganda de Jair Bolsonaro por rádios, conforme a campanha do presidente denunciou nesta semana. Obrigado, Luísa. Eu, sinceramente, estou estarrecido com o que eu acabei de ver e ouvir nesse momento. O Ministério da Comunicação, através do ministro Fábio Faria, trouxe à tona o submundo do crime eleitoral. – 157 mil inserções a menos ou deixadas de ser vinculadas. 2 auditorias foram feitas e o documento foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. Como diz o Roberto Jefferson, o Xandão, ele tripudiou, ele duvidou daquele documento, embora há indícios de que ele sabia do problema, e vou dizer por que há indícios, logo mais. Ele pediu que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas em 24 horas, e as provas foram apresentadas a ele, entregues a ele, documentadas. Quando as provas chegaram para ele, eu imagino que os cabelos arrepiaram dele, da cabeça. Não, mas é invisível. Arrepiou. E agora o que fazer? Aí o Tribunal Superior Eleitoral emite uma nota dizendo assim, não, nós não temos nenhuma responsabilidade por isso. Isto é responsabilidade das emissoras de rádios e TVs. Não cumpre ao Tribunal Superior Eleitoral esse tipo de fiscalização. Vocês estão fazendo o que então no processo eleitoral se não é para fiscalizar? Caramba! A carapuça começou a ser desconstruída. A mentira começou a vir à tona. Não demorou muito. O que é que aconteceu na sequência? O servidor do Tribunal Superior Eleitoral, responsável, assessor direto da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pelo envio das propagandas às rádios e a fiscalização e a checagem das veiculações, ele simplesmente foi exonerado. Um profissional de carreira do Tribunal Superior Eleitoral, do mais alto grau e nível de responsabilidade hierárquica, foi exonerado. E o motivo? Ele apresentou documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral atestando para um crime que fora cometido contra o candidato à reeleição, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi demitido porque ele não deveria ter feito o que fez, agido com a mais pura lisura e verdade. Um verdadeiro esquema, ao que tudo indica, começou a ser desconstruído. Mandaram ele sair rapidamente de lá, sem direito a fazer nada. Ele sai do Tribunal Superior Eleitoral, sabe para onde que ele vai? Para a Polícia Federal. E na Polícia Federal, ele apresenta documentos comprovando exatamente a fraude, principalmente na região Nordeste, onde o candidato, o ex-presidente Lula, ele teve a maior votação. E agora? Como é que fica? E agora? Coloca o documento para mim, por gentileza, da Polícia Federal. E agora? O que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer? Está aí o documento, termo de declaração, onde ele aponta
que foi exonerado a mando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele trouxe à tona exatamente um esquema montado para enfraquecer a candidatura do candidato Jair Bolsonaro. Que vergonha o que nós estamos vendo. O presidente Jair Bolsonaro, ele comentou a situação junto de apoiadores e ele disse: não será demitindo um servidor que o Tribunal Superior Eleitoral vai botar uma pedra nesta situação. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro. É um assunto do momento, mais uma do PT. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE tem muito que se explicar nesse caso. Tem mesmo que explicar para a nação brasileira. Volta aquele documento para mim, por gentileza. Aqui nesse documento, o declarante Alexandre Gomes Machado, que é o servidor, ele narra exatamente o que aconteceu. Quando ele percebeu o erro, ele foi até o seu superior e comunicou o problema. O superior já tinha conhecimento dos problemas. E aqui ele relata e questiona o superior por que não foi tomado nenhuma atitude, uma providência para corrigir aquele erro que já era de conhecimento dos chefes. Bastou ele trazer este assunto e expor essa situação, 30 minutos depois ele foi exonerado das suas funções. Um absurdo isso daí. Uma verdadeira organização. Hã? Sim. E detalhe, o Marcelo está me dizendo aqui, ele foi escoltado. Os seguranças do Tribunal Superior Eleitoral, a mando dos seus superiores, não permitiram sequer que ele pegasse os seus pertences da mesa em que ocupava, nem tampouco apagasse os conteúdos particulares que porventura estivessem no seu computador. Ele foi retirado, escoltado para fora do Tribunal Superior Eleitoral. Que ponto chegou isso daí? Aqui em Mato Grosso, a repercussão dos nossos parlamentares é visível. O deputado federal José Medeiros também se pronunciou sobre o caso e disse que tomará medidas cabíveis frente ao caso. Inclusive, a matéria completa com relação a este vídeo que você vai ver está no Mato Grosso Mais. Vamos acompanhar a fala do deputado federal José Medeiros. Olá pessoal, aqui é o deputado federal José Medeiros. Eu creio que todo mundo já viu essa bomba, essa verdadeira bomba, mas isso era previsível. Isso era previsível porque essa eleição não está isenta desde o princípio. Essas inserções têm que ser investigadas a fundo. Eu mandei preparar um texto, nós vamos pedir CPI desse fato. Isso tem que ser investigado a fundo e quem for culpado, seja lá quem for, tem que ser punido. É crime de lesa pátria isso. Isso é crime de lesa pátria, isso é fraude com letra maiúscula. Isso é fraude grande. Bom, coloca para mim a matéria do Mato Grosso Mais aí, por favor, só para mim entender. O deputado federal, matogrosomais.com.br, o deputado federal Zé Medeiros, vice-líder do governador Jair Bolsonaro na Câmara, apresentou um requerimento propondo a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar em um prazo de 120 dias a possíveis infrações e irregularidades penais e administrativas cometidas através de falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita. A matéria completa está aqui.
no Mato Grosso Mais. Aí você vai pensar assim, mas Agnello, e aí, o que é que vai acontecer? Para surpresa de toda a nação, para surpresa daqueles que estão tentando, obviamente, preservar a verdade e desmascarar uma possível situação de interesses particulares, passando pelos mais altos níveis de justiça do Brasil e pelos partidos políticos contrários ao atual gestor do país e candidato à reeleição, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes, olha só o que ele acaba de fazer agora. Notícia quente chegando aqui. Moraes nega ação sobre rádio. Bolsonaro diz ir às últimas consequências. Deixa eu ler esse conteúdo aqui, por favor. Isso aqui é bomba. Isso aqui foi publicado agora. Atenção, Mato Grosso, para tudo. Isso aqui acabou de sair em Brasília. Brasília, nesse momento, pegando fogo. Brasília, nesse momento, eu não sei não se não vai ter uma guerra lá. Após o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou, está dizendo aqui, a ação movida pela sua campanha contra supostas irregularidades em inserções de rádio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá às últimas consequências para apurar o caso. Em decisão, o magistrado viu tentativa de Bolsonaro em tumultuar as eleições ao fazer acusações com provas extremamente genéricas. Ele disse aqui, o Alexandre Moraes, que vai encaminhar essas denúncias, sabe para onde, Marcelo? CPI das fake news? Vai encaminhar este assunto para a CPI das fake news? Está de brincadeira? Ele está querendo dizer que todos esses dados levantados, as provas apresentadas, a demissão de um alto funcionário que foi à Polícia Federal e declarou o que aconteceu, ele está dizendo que tudo isso é fake news, notícia falsa, é mentira. Isso é um absurdo, cara. É uma afronta à inteligência da população brasileira. A que ponto nós chegamos nesse país? O presidente Jair Bolsonaro, agora, há 15 minutos aproximadamente atrás, fez um pronunciamento em Brasília, ao vivo para toda a nação. Eu quero compartilhar com você na íntegra a fala de Bolsonaro, minutos atrás, há uns 15 minutos atrás, em Brasília. Atenção, Mato Grosso, atenção, Brasil. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição ao mandato que ocupa hoje. Na tela do Passando a Limpo. Apresentamos a prova, um funcionário, servidor do TSE, foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição desses filmetos, desses vídeos, desses esportes. E esse servidor, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista e falando até que esse fato já vinha ocorrido há algum tempo, ele havia participado ao seu chefe de imediato e não havia tido nenhuma resposta contrária. Repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato. Poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o Corpo Jurídico está analisando, o doutor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte um todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali na peça, de forma preliminar, foi passado que
o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário pode ser usado para fazer auditoria. E mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira, com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar um recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos as últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante à inserção. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. E agora há pouco, ouvi um áudio de uma inserção do PT, onde eu perguntei para o partido se era verdade, se não. Preliminarmente informaram que sim. Ou seja, nesses áudios, dizendo para a rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o 13º e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos, entendemos a condição, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte. É impossível qualquer pessoa suprimir. E até mesmo, ouso dizer, numa nova Constituinte, ninguém ia suprimir o direito, esses 2 direitos trabalhistas. Agora, para pessoas mais humildes, na ponta da linha, muitos acreditam, não votam na gente, até mesmo mudam o seu voto, caso tivessem votado no primeiro turno na gente. Isso é uma forma de se fazer política. Isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. Não é apenas a questão do direito de resposta. Quem age dessa maneira, no linguajar popular, dá golpe à margem da linha da cintura. Ou seja, tudo isso que temos notado não é de agora. Em certos locais que eu achava que iria bem, que poderia até ganhar a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos. Certamente, ou com toda certeza, as injeções, essas de rádio, fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Agora, eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal viu a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes. Bem, você está acompanhando agora, aqui no Passando a Limpo, a fala do presidente Jair Bolsonaro, dirigida à nação, ao vivo, há 15 minutos atrás. O que eu estou mostrando para você hoje aqui no Passando a Limpo, você não vai ver com certeza em nenhuma outra emissora. Você está acompanhando e vendo e ouvindo material inédito na televisão aqui de Mato Grosso. De primeira mão, o Grupo TV Cidade Verde de comunicação saindo na frente mais uma vez. Em nenhuma outra emissora você vai ver esses conteúdos que nós estamos mostrando para você. E eu acabo de receber uma informação de Brasília agora. Atenção, Mato Grosso, que eu vou falar agora é um assunto muito sério. Eu acabo de receber uma informação de Brasília agora. Bolsonaro, né? Segura aí, tá, Hermes? Aí eu dou o toque, tá? Segura só aí, tá? Eu acabo de receber uma informação de Brasília agora, dizendo que nesse momento o presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação muito séria. Ele convocou todos os seus ministros. Ele convocou, vem comigo aqui para a caldeira, por gentileza. Ele convocou todos os ministros. E o que me chama a atenção aqui é que ele fez uma convocação especial para a cúpula que envolve
as Forças Armadas do Brasil. Ele mandou convocar todos os líderes das Forças Armadas do Brasil para esta reunião. Você ouviu minutos atrás que Bolsonaro, isso para mim aqui é muito sério, porque você viu minutos atrás o presidente Jair Bolsonaro falando, Hermes, eu preciso comprovar se essa informação que eu recebi de Brasília, checa aí, vai checando aí enquanto eu estou aqui falando, se tem alguma matéria a nível nacional já, em alguns dos portais a nível nacional, a respeito dessa reunião, dessa convocação de Bolsonaro, só para me confirmar, checar com essa informação que eu acabo de receber de Brasília, a respeito dessa convocação, inclusive das Forças Armadas, porque nós ouvimos o Bolsonaro falar agora, há pouco aí, que ele vai até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E a informação que eu trago de Brasília agora é que o motivo que deixou o perplexo o governo federal é que o ministro Alexandre de Moraes, as informações que eu estou recebendo aqui, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou nesta quarta-feira o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro para que a corte investigasse. Ele se recusa, ele se nega a investigar. Isto é um absurdo. O mínimo que o Tribunal Superior Eleitoral tinha que fazer era dar encaminhamento a uma investigação. E ele nega essa investigação daquilo que ele atribui uma suposta supressão de propagandas em rádios. Eu estou falando de 157 mil inserções a menos. E Bolsonaro falou agora há pouco um crime eleitoral, com a conivência do Partido dos Trabalhadores e o Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, as informações que me chegam aqui de Brasília é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o caso seja enviado à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar se houve crime eleitoral e se a campanha de Bolsonaro está tentando tumultuar o processo eleitoral. Ele manda isso para a Procuradoria-Geral Eleitoral, mas não é para investigar. Não é para investigar nada. E mais, o encaminhamento do ministro Alexandre de Moraes determina que a Corregedoria Geral Eleitoral apure se houve uso irregular do fundo partidário para pagar o estudo que aponta o corte das inserções. O que tem a ver fundo partidário, cara, com esse crime eleitoral? Isso é um absurdo. E para fechar a informação que eu estou recebendo de Brasília, que o caso, segundo Alexandre de Moraes determinou, seja juntado ao inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal, ou seja, fake news. Isso que foi mostrado é fake news. Meu Deus do céu. Tem reportagem nacional sobre isso? Confirmando, vem comigo aqui, Caldeira, por gentileza, para confirmar se essa informação. Comandantes das Forças Armadas são chamados para a reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Aqui Brasil, aqui Mato Grosso, a informação que eu acabo confirmando, a informação que eu recebi de Brasília com relação a essa situação. Nesse momento, comandantes das Forças Armadas estão reunidos com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, tem mais informações com relação a isso daí? Em outros sites também, em outros portais de notícias, Hermes? Por enquanto no Estadão e no Poder 360. Poder 360, você consegue abrir aí o Poder 360? Sim. Mostra aí também. Isso é muito sério. É muito sério, ninguém sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Aí, ó, Poder 360 também. Bolsonaro convoca comandantes das Forças Armadas após decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, sinceramente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Qual vai ser a decisão que o presidente Jair Bolsonaro vai tomar? Porque ele disse que vai usar a Constituição e vai até as últimas consequências. Quais são elas? Eu não sei. Vai mandando a sua mensagem, eu vou para um rápido intervalo.